Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Tem estudado bastante, tem curtido aí, brincando, estudando, acompanhando as aulas das professoras. Hoje nós iremos para mais uma aula de matemática e nós iremos ver sobre a área de figuras, tá? Figuras geométricas. A gente vai calcular a área. Na aula anterior nós calculamos os perímetros e hoje nós iremos ver a área. Eu sou a professora Cecília Duarte e estarei ministrando mais uma aula com vocês. Aqui nós iremos utilizar o livro do Aprova Brasil. Lá na página 76, hoje a lição é a lição 14, certo? Pegaram o livro aí de vocês? Gente, vocês já ouviram falar sobre a área de uma figura? Já sabem o que é isso? Já estudaram nos anos anteriores? Se já estudaram, tudo bem. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais, tá? Aí, a área é a medida de uma superfície. Então, quando eu meço o tamanho da superfície tem que ter 3 lados, né? Então, quando eu meço esse tamanho, 3 lados que eu falo, só lembrando para vocês, ele tem que ter o comprimento, a altura e a largura, tá? E quando a gente faz isso, nós estamos encontrando a área da figura. Aqui nós vamos ver essas figuras geométricas aqui desenhadas, todas elas têm uma área, porque ela tem os lados, olha lá, ó, considerando cada quadradinho como unidade de medida, só que aqui nessa atividade falou que cada quadradinho vale uma unidade de medida, então vale 1, certo? Qual é a área ocupada pelas figuras abaixo? Então, se cada um quadradinho vale 1, nós vamos pegar uma figura para encontrar a área, uma só, porque aqui são várias, mas vocês podem praticar elas aí na casa de vocês. Hoje a gente vai pegar uma só por enquanto, tá? Aqui eu peguei a figura B. Essa figura B aqui, eu quero que vocês considerem cada quadradinho como uma unidade de medida, ou seja, não há uma medida específica. Essa medida aí não é metros, não é centímetros, tá? É uma unidade de medida, que vale 1. Portanto, basta contar cada quadradinho inteiro que a figura possui. Viu só como é fácil? Só contar os quadradinhos. Aqui eu tenho quantos quadradinhos? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 e ele se repete 3 vezes. Então, 3 vezes 5 são 15. Eu tenho 15 quadradinhos. Se eu tenho 15 quadradinhos, a área ocupada por essa figura aqui equivale a 15 unidades ou 15 quadradinhos. Viu só como é fácil encontrar a área de uma figura utilizando a malha quadriculada? E isso nós vamos utilizar a malha quadriculada, tá? Olha outra figura, o triângulo. Nós podemos encontrar também a área dela, tá? Lembrando que cada quadradinho desse aqui vale 1, cada quadradinho vale 1. Então, qual é a área ocupada? Aí você vai pensar assim, professora, ficou difícil, sabe por quê? Aqui não é um quadradinho inteiro, aí ficou difícil agora. Calma, que vocês irão descobrir como que eu tenho que fazer, tá? Olha lá, o triângulo, ele possui 15 quadradinhos inteiros, é como vocês falaram, né? Como vocês imaginaram, ele já tem 15 quadradinhos inteiros, mas tem aquelas sobrinhas ali, olha lá, ó. Você viu quantas sobrinhas? Eu tenho 6 sobras, né? Partes, pedaços. Elas também precisam ser contadas. Não podemos deixar de contar os quadradinhos pela metade. Ah, professora, mas eles estão na metade, pela metade. Então fica fácil, não fica? Fica, vai imaginando já. Porque eles ocupam uma área da malha quadriculada.
Quando fala metade já é mais fácil, professora, sabe por quê? O que acontece aqui? Se eu pegar uma metade mais uma metade, não vai dar um inteiro? Vai dar um inteiro, olha lá, ó. Então eu pego essa com essa, deu um inteiro. Então eu já contaria mais um quadradinho. Aí, como eu tenho 6 metades, olha lá, essa com essa dá 1, esta com essa 2, mais essa com essa 3. Então eu tenho 3 quadradinhos a mais, só que elas estão pela metade, professora. Tudo bem, é só você somar. Então olha aqui, ó, nessa figura temos 6 metades, unindo umas às outras. Temos mais 3 quadradinhos inteiros, que é o que eu falei para vocês. Portanto, 15 mais 3 equivale a 18 quadradinhos. Então, a área ocupada por esse triângulo na malha quadriculada, ele equivale a 18 quadradinhos. Viu como é fácil? Lá no livro do Aprova Brasil, tem essa questão aqui. Nós vamos responder só ela, tá? Atividade número 1. Na atividade número 1, fala assim: o piso da garagem da casa de Pedro é revestido de ladrilhos com a forma quadrada, como mostra a figura. Olha aqui o piso. Só que ele é uma forma quadrada. Ah, professora, mas a imagem não tá bem quadrada. Tá, mas ela é, olha lá, ó, é quadrado que tá aparecendo aqui, os quadradinhos, eles são quadrados aqui, mas onde o carro tá, ele equivale a um retângulo, é um retângulo. Aí você vai pensando, vai interpretando a questão. Qual é a área do piso da garagem? Ah, tá, então os quadradinhos, eles formam o azulejo da garagem, ele forma um retângulo. Vamos ver então o que o exercício está pedindo para nós calcularmos? Na verdade, para eu compreender a questão, eu tenho que fazer a interpretação. Eu já fiz um pouco com vocês, mas vamos fazer mais um pouquinho. Na letra A, o que a figura do enunciado mostra? Ah, ela mostra a vista de cima da casa de Pedro. Ela está vendo a vista, olha lá, ó, está vendo de cima, tudo bem? Aí, o que é pedido na atividade? Por que eu não marquei essa letra aqui? A largura da garagem da casa de Pedro, porque lá na questão ele está falando assim: qual é a área do piso da garagem, viu só? Então, na verdade, eu tenho que interpretar. E é isso que eu faço com vocês, fazendo a interpretação para chegar na resposta final. Então, ele pediu a medida da superfície do piso da garagem. Tá? Lembra que eu falei que a área é a medida da superfície? Por isso que vocês devem prestar atenção. Aí, para responder a questão, ele fala assim: para saber a medida da superfície do piso da garagem, podemos usar o quadradinho, que é o que eu falei. Os quadradinhos vão formar outra figura lá, como unidade de medida, e calcular quantidade de ladrilhos que revestem o piso. Assim nós temos, se você voltar na imagem, nós vimos que ele forma um retângulo, não forma? E aí, vou voltar lá com vocês, só para vocês verem. Opa! Aqui, ó. Esses quadradinhos, eles têm o formato de um retângulo. Quantos eu tenho na horizontal, quantos eu tenho na vertical? Horizontal eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Horizontal. E na vertical, quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 5 vezes 6 ou 6 vezes 5, não é isso? Voltando lá. Aí, eu tenho 6, como eu falei, vezes 5, porque na horizontal eu tenho 5 e na vertical eu tenho 6. 6 vezes 5 são 30. Ou eu posso fazer, como eu falei, 5 vezes 6. A ordem aí dos fatores não vai alterar o produto, tá? Então, na verdade, a área ele pode ser uma soma também, igual o perímetro, como a gente viu na aula anterior.
Pode ser, eu poderia repetir aqui os 5, 6 vezes ou 6, 5 vezes, que daria o mesmo resultado. E aí na letra B, ele fala assim, que a medida da superfície do piso da garagem da casa de Pedro, isto é, a área do piso da garagem de Pedro corresponde a quantos quadradinhos então? 30 quadradinhos. Então, a área são 30 unidades de quadrados, como eu falei, também na atividade anterior e no modelo que a gente calculou. Gente, no livro ele tem mais atividades, tem mais 3 atividades. Responda com a professora, se tiver dúvida, na outra aula a gente pode pensar com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. Prefeitura Municipal de Cuiabá.